regionais e nacionais, né, Cabrini? Realmente, eu tenho treinado um grupo, tanto de atletas amadores, né, que praticam um treinamento como atividade física, qualidade de vida, saúde e bem-estar, e os atletas de competição. Um deles é a Noemi, né, ela treina comigo já há 4, 5 anos, representa a Araraquara, na Fundesporte, e nos últimos anos teve grandes resultados. Tem outros meninos que eu tenho treinado que devem estar produzindo bons resultados daqui 2 ou 3 anos. Então, é uma outra atividade que eu levo junto com a minha carreira de atleta, que eu gosto muito e que tem dado alguns frutos agora nos últimos anos. Bem, isso me leva a perguntar a você, Marcelo, sobre o futuro do atletismo em Araraquara. Você já está, como todo mundo sabe, num patamar superior, felizmente, pelo seu trabalho, pelos resultados que você obteve. Mas você tocou num ponto fundamental. Qual que é o futuro? Qual que é o futuro sem o Cabrini? Qual é o futuro sem a Noemi? Como é que vai ser isso aqui? E a gente sabe que o atletismo sempre foi rotulado, eu acho que de uma forma injusta, inclusive, e o chamado esporte dos pobres, né? Quer dizer, porque o tênis custa, o cara custa caro, o cara não tem dinheiro para comprar, é uma dificuldade muito grande. Mas pelo que você falou agora, meu amigo, você acha que nós vamos ter um bom futuro de atletismo em Araraquara, com o trabalho do Escamila, do Araújo, enfim, de todos aqueles que estão metidos até o pescoço no atletismo? Olha, pode ter, é duro você prever algo que acontece em torno de 10 anos. Para se formar um atleta de ponta, leva-se em torno disso, 10, 8 ou 12 anos. Então, o que é necessário? Muita força de vontade do atleta, uma boa orientação e algum tipo de investimento no início. Então, esses 3 fatores que às vezes dificultam você criar um atleta de ponta, né? Eu tive vários colegas no esporte ao longo dos anos, até melhores do que eu, e eles foram parando aos poucos, foram desistindo, né? Desistindo. Às vezes conseguindo outras atividades, às vezes conhecendo namorada e largando o esporte por causa de um fator ou outro pessoal. Então, o início de qualquer carreira é muito difícil. No esporte é mais difícil ainda, porque exige muito do seu corpo, exige muito trabalho, muita determinação, e a conquista vem depois de muitos anos. Então, todos esses fatores que são importantes para se formar um atleta. E sempre muita paciência, porque você começa investindo hoje para talvez escolher o fruto em 2021, 2022. Então, essa a grande dificuldade de se formar atletas. E, na verdade, uma dificuldade que passa também pela questão financeira, é claro. O atleta precisa ter a subsistência dele, precisa ter o patrocínio. E nem todos conseguem fazer, naturalmente, aquilo que foi possível a esse fundista extraordinário que é o Marcelo Cabrini. E quando não acontece o investimento que é feito, de repente, até pelo poder público, e lá na frente tem um time, uma equipe, uma cidade com maiores recursos financeiros e leva embora também, né, Marcelo? Sim, isso acontece bastante, né? Hoje temos no Brasil 2 grandes equipes, a 3, então quando o atleta se destaca, muitas vezes vem o convite e o atleta acaba indo. Aconteceu com alguns atletas aqui em Araraquara já, então é a grande dificuldade do esporte, né? Mas existem também, no meu caso, investimentos que vêm de fora, onde eu tenho a liberdade de representar a equipe que eu desejar, e isso acaba ajudando, porque meu desejo é ficar aqui em Araraquara. Tá certo. Bem, Zaquinha, vamos falar um pouco. Ele sonha com o Pan-Americano, a Guatemala vai ser o Pan-Americano? Guadalajara. Guadalajara, vai ser lá no México, então. Guadalajara, no México. E tem aí, né, esse sonho brasileiro de Olimpíadas, e a gente às vezes fica até temeroso de falar sobre isso, né? Com tantas dificuldades que nós temos aí, com tanta violência, com tanta falta de estrutura, como é que vai se fazer uma Olimpíada? É a mesma questão do Campeonato Mundial de Futebol. Mas a pergunta que eu faço para o Marcelo é quais são os seus sonhos futuros a nível internacional? O que você pensa fazer? Porque o menino como esse aqui, ele tem todo o direito, ele pode ter 26 anos, você tem 26 anos, tem o direito de continuar sonhando com alguma coisa maior. Então, passa isso também pela sua cabeça, o que precisa acontecer para, de repente, lá na frente, a gente observar o Marcelo participando de uma prova de nível internacional? Olha, em termos de sonho, de desejo, o que eu gostaria era de correr pela seleção brasileira adulta num grande evento. Seria ou o Campeonato Pan-Americano, ou então Olimpíadas, né? E um outro desejo que eu tenho também é de conseguir vencer uma prova televisionada em TV aberta. É um desejo que eu tenho faz tempo, né?
Eu tenho me aproximado disso, ainda não consegui, mas é algo que para mim seria muito gratificante por ter todos os amigos, familiares, as pessoas que torcem por mim, podendo assistir uma prova ao vivo, televisionada e comigo vencendo. E quem sabe, né, tá aí o futuro, e nós estamos trabalhando em busca do futuro, quem sabe será a TV Ara, né, a TV de Araraquara, que vai mostrar você ganhando. Você imaginou que coisa, rapaz? Poxa, eu ficaria muito, muito feliz. Somente se fosse uma prova aqui em Araraquara, né, com torcida ao vivo, no local, e quem não puder estar indo, assistindo pela televisão, seria algo indescritível para mim. Ora, com relação à seleção brasileira, você falou que gostaria de correr pela equipe brasileira, participar de um torneio internacional de nível. O que está faltando? Por que não aconteceu ainda? Ou é um grupo fechado também, que de repente lá em cima só chama o fulano, Beltrano, Ciclano, não dá muita chance para aqueles que estão no interior? Olha, são vários fatores, né? Uma grande dificuldade é que eu tenho que fazer muitas vezes o meu índice aqui no Brasil. E as provas são de nível um pouco mais fraco. Meus adversários fizeram seus melhores tempos ano passado na Europa, em alguns grandes prêmios da Europa. Tanto é que eu sou o melhor tempo feito no Brasil do ranking nacional é o meu. Os outros foram feitos em algumas cidades europeias. Então, essa é uma grande dificuldade. E outra também é a estrutura e o nível dos meus atletas, claro que é forte também. Todo mundo quer estar e a vaga é para 1 ou 2 no máximo em cada prova. Ora, Zequinha, eu vejo nisso aí, você que acompanha bem de perto o atletismo, uma grande sacanagem. Certo? Uma grande sacanagem, uma falta de vergonha, na minha opinião. Por quê? Porque, tudo bem, o atleta que treina, que compete lá na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for, a gente entende que é uma estrutura melhor, uma condição melhor de trabalho, não vamos discutir isso. Agora, esse me parece que é um detalhe, é um ponto a ser discutido. Agora, como poder ignorar um atleta do Brasil que tem o melhor índice obtido depois de tantas dificuldades aqui no Brasil? Quer dizer que então, para você participar da seleção brasileira, não adianta você correr aqui, você vai ter que correr fora. Olha, isso aí para mim é um absurdo, não tem... Abra-se mais uma vaga, dê chance, vamos trabalhar com aqueles que estão aqui. É por isso que eu acho uma piada de profundo mau gosto, quando se fala de Olimpíada, quando nós não valorizamos sequer aqueles talentos que nós temos aqui. Eu concordo plenamente com você, Zé Roberto. O Marcelo não quis falar, mas também existe aquele apadrinhamento. Você tem que estar treinando com um determinado técnico para poder conseguir alguma vaga. Isso acontece e a gente já viu muito disso. Atletas com índices muito mais baixos do que atletas que estão dentro do Brasil acabam servindo a seleção, acabam indo até a Olimpíada, deixando atletas com uma condição melhor aqui. O Marcelo fez correto, hoje treina com um técnico de renome, ele tem uma oportunidade muito maior, mas tem atletas, e o Marcelo pode até confirmar, não só na prova dele, mas em outra, que tem tempos superiores aos que estão na Europa e não conseguem sair do Brasil, por quê? Pertencem a técnicos que não são de destaque, ou ele vai para aquele treinador, ou então ele continua onde está. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, né? Essa questão levantada aqui, e que a grande imprensa deveria levantar também, muitas vezes também se omite, que a grande imprensa ela volta-se totalmente para o futebol. Né? O futebol é o futebol, o resto é resto. De vez em quando, né, quando o vôlei está bem, mostra o vôlei, seleção brasileira, essas coisas todas. Ou basquete, ou natação e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, onde está o governo que não vê isso? Onde está o Ministério de Esportes que não vê isso? E aí ele se fala em Olimpíada, se fala em construir ginásio, se fala em se construir piscina. Pistas de atletismo maravilhosas. Mas e a base disso tudo? Como estão os nossos atletas? Tem patrocínio? Tem uma comida, tem uma alimentação adequada, balanceada? Tem assistência médica? Não tem nada disso. Não tem nada. É uma vergonha. É uma vergonha, o país não tem política esportiva. Tem política partidária, tem política ideológica, mas não tem política esportiva. A política voltada realmente para talentos como esse. Centenas e centenas de Marcelos Cabrines devem correr aí pelo Brasil. Nem todos tiveram a sorte, a qualidade dele poder mostrar todo o seu conhecimento, a sua prática do esporte. Quantos estariam aí hoje na mesma situação se tivessem uma oportunidade? Então, antes de falar em Olimpíada, que vem por várias razões, inclusive econômicas, a gente teria que ter aqui uma estrutura de trabalho. Quer dizer, vamos inventar, vamos trabalhar o nosso atleta. Eu te pergunto, tinha aquele centro de treinamento lá em Manaus, me parece, eu acho que nem tem mais. Acabou, né?
Olha, uma vergonha. Acabou deteriorado, inclusive. É o fim do mundo. Quanto se investiu naquilo, a importância daquilo, sediando, promovendo competições internacionais de atletismo. Eu cheguei a ver várias provas pela televisão. Como é que deixa acabar? Sim. E depois quer falar em Olimpíada? E aquilo terminou, e o Marcelo pode até esclarecer, sabe, até de uma hora para outra. Tipo assim, ó, hoje nós vamos fechar aquilo lá e acabou. Mandou atleta aqui para comer a grama e acabou. É o fim do mundo. Embora, técnicos embora, técnicos de renome foram embora, alguns hoje vivem dando curso para poder sobreviver. É uma coisa, e o interessante a grande imprensa não faz o que a gente faz. Mostra o atleta antes da competição. Muitos pegam no dia da competição e depois ficam criticando o atleta que não conseguiu índice, não conseguiu medalha, é uma vergonha, mas não sabe o dia a dia de cada um. Só para ter uma ideia, o Marcelinho pode até falar, como é duro treinar hoje, 40 e poucos graus, pergunta se ele alivia. Tem que ir de baixo. A imprensa não vê isso. Condição, tudo isso não é visto. Ele ainda, como você disse, tem um apoio melhor. E quem não tem? Tá certo. Bem, pode falar. Olha, só entrando nesse assunto, foi construído em Engenhão em 2007 para alguns torneios importantes, né? E eu não consigo correr lá. É muito difícil. 2 vezes que eu corri no Engenhão foram meus melhores tempos de 5.000, que a pista é maravilhosa. A estrutura de arquibancada, vestiário, é excelente. Só que foi cedido para um time de futebol. E é muito difícil fazer competições lá. O Troféu Brasil desse ano, de lá foi transferido para São Paulo, em algumas instalações bem mais modestas. Então, é isso que às vezes o atleta sente. Você até tem alguns pontos da estrutura, mas não tem muitas competições lá. Isso que acaba dificultando. E a gente é obrigado a dizer aqui que se o Botafogo não arrenda o Engenhão, aquilo está fechado também. Olha o absurdo disso, gente. O campo, o estádio de futebol com tudo que tem lá dentro, que é uma maravilha, estaria pura e simplesmente fechado. Quer dizer, o esporte no Brasil, ele tem que ser tratado com muito mais seriedade pelas nossas autoridades competentes. É um abandono total. Aí na hora que ganha, aí levanta a taça, todo mundo quer posar junto, todo mundo vai desfilar no caminhão de bombeiros, mas ninguém fez nada. O cara não tem nem noção daquilo que teve que ser feito para que aquele título fosse conquistado. Como é que vai ser o seu calendário agora, o Cabrini, agora, porque tem que começar tudo de novo, né? Isso mesmo. Olha, o Circuito da Longevidade deve começar na primeira semana de abril, serão 14 etapas até o fim do ano, 8 etapas no estado de São Paulo, mais 5 etapas espalhadas pelo Brasil. Também tem o GP Brasil, de atletismo, que vai ser em maio, e o Troféu Brasil em setembro. Essas são algumas... Esse é o calendário. Essas são as grandes prioridades. Corro por Araraquara, jogos regionais e jogos abertos, também defender e tentar o tetracampeonato esse ano. E também, dependendo do ranking e o que eu consiga fazer, Pan-Americano em Guadalajara em setembro. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos estar torcendo para estar cozinhando essa vaguinha. E nós estaremos torcendo muito por você. Marcelo Cabrini, nome de destaque do atletismo, do esporte de Araraquara, nos honrou com a sua visita aqui no Papo de Bola. Muito obrigado e sucesso para você, uma boa temporada apesar de tudo. Muito obrigado e mais uma vez eu agradeço bastante o convite de estar participando do programa. Tá certo, vamos então para mais um intervalo de apoio cultural e depois a gente fala da Ferroviária. O que a torcida está achando dessa campanha da Ferroviária? A Ferroviária que joga amanhã contra o Comercial às 7 horas da noite na Arena e a sua presença é obrigatória. Voltamos daqui a pouquinho.